Ó, vou te contar uma história. Tá preparado? Uma história que é real, é uma história real, tá? E essa história aconteceu lá em 1993. Eu não sei se você, quantos anos você tinha lá em 1993, mas lá em 1993 estava acontecendo as eliminatórias para a Copa do Mundo de 1994. E nas eliminatórias da Copa do Mundo de 1994, o Romário que hoje já foi candidato a governador do Rio, né, senador, foi deputado, foi senador do Brasil, ele, quando era jogador de futebol, né, lá em 1993, ele jogava no Barcelona, da Espanha, e no primeiro jogo das eliminatórias, ele teve um conflito, vamos chamar assim, ele teve um conflito com o Zagallo, que era o auxiliar técnico da seleção brasileira, e o Parreira era o treinador, e o Zagallo era o auxiliar técnico. E o Romário, ele brigou, teve uma treta lá, um desentendimento, né, com o Zagallo. E aí, o Romário foi cortado dos jogos das eliminatórias. Para entender o motivo da crise, é preciso voltar um pouco mais no tempo. Mais exatamente para dezembro de 92, quando a dupla Parreira e Zagallo convocou o Romário, mas o deixou no banco de reservas num amistoso contra a Alemanha. E fui convocado, estava no PSV na época, era primeiro na Holanda, e eu era o artilheiro da Europa naquele momento. E quando eu fui convocado, eu poderia pensar diferente. Maneiro ser convocado. Vou jogar na estreia dos caras. Tem um treino antes do jogo. Na hora de distribuir, o Parreira bota o Romário no time reserva. São 3 craques, só 2 vagas. O treinador escolhe Bebeto e Careca. Eu fiquei no banco. Porque naquela situação, naquele momento, eu me sentia e me via como titular sem, assim, sombra de dúvida. Mas o que acontece? Sabe o quê? Todo jogo do Barcelona, que naquela época não tinha internet avançada, como tem hoje, não tinha Instagram, não tinha Facebook, e era assim, nós víamos os gols do Fantástico no domingo. E no domingo, o Romário fazia muitos gols no Barcelona. Ele era o melhor jogador da Europa, fazia muitos gols, fazia gol de cá, gol de lá. E aí, sabe o que acontecia? Sabe o que acontecia no domingo? E sabe o que acontecia nos jogos da seleção nas eliminatórias? O Romário não era mais convocado, porque ele tinha se desentendido com a comissão técnica. E aí, todo jogo do Brasil, aqui no Brasil, a torcida ficava Romário, Romário, Romário. Todo jogo. Parreira não é técnico no Brasil. Bora, Parreira! Acho que deve mudar o técnico. A gente só recebia paulada no sul do Brasil. Só paulada, mas paulada mesmo de apedrejar o ônibus. Se você me perguntar por que, até hoje eu não entendi. Todo jogo do Brasil, a torcida ficava Romário, 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 Romário. Eu me lembro como se fosse ontem. E aí, o que acontecia? O Brasil chegou no último jogo contra o Uruguai, precisando vencer o Uruguai. O Brasil precisava ganhar do Uruguai para se classificar para a Copa do Mundo. E o Brasil é um país que é o único país do mundo que participou de todas as Copas. Não sei se você sabe disso, mas o Brasil participou de todas as Copas, é o único. E aí, o que aconteceu? Nós corríamos o risco de ficar fora da Copa. Imagina isso. E aí, último jogo, Brasil e Uruguai, Maracanã, 1993. O Brasil precisava ganhar do Uruguai para classificar para a Copa do Mundo. E aí, o que aconteceu? Parreira e Zagallo se reuniram e falaram, não tem como a gente ceder, deixar de ceder. Vamos ceder. Vamos convocar o baixinho. Sempre me perguntavam, e o Romário, tá fora? Eu falei, não, ele vai voltar na hora certa.
Sendo a hora certa ou não, era impossível adiar a convocação daquele que seria, a partir dali, o maior protagonista de toda aquela história e daquele título. Para o último jogo das eliminatórias no Maracanã contra o Uruguai, Parreira anunciou a convocação de Romário. Gols. E convocaram o Romário para esse jogo das eliminatórias, o último jogo. Ele só tinha jogado o primeiro e nunca mais tinha sido convocado. E aí, fazia muitos gols no Barcelona, era o melhor jogador da Europa. E aí, cederam aos pedidos da torcida e convocaram o Romário. E aí, o baixinho chegou no vestiário, meu amigo. Romário já é marrento, né? Não sei se você sabe, mas é. E aí, ele chegou no vestiário assim, ó, de peito aberto. Isso tem várias entrevistas. E aí, ele chegou de peito aberto lá no vestiário, ele falou assim, ó, eu sou o cara. Para todos os jogadores, ele chegou para todos os jogadores, ele falou assim, ó, passa a bola para mim, dá a bola para mim. Ele falou, eu sou o cara, dá a bola para mim. Nesse jogo, antes do jogo ele falou isso, antes do jogo no vestiário, ele falou assim, ó, ele virou para todos os jogadores, eu sou o cara, bateu no peito, e falou, passa a bola para mim. Ele falou assim, ó, passa a bola para mim, porque nesse jogo hoje eu vou arrebentar. Vai ser o melhor jogo da minha vida. Ele falou isso olhando para os olhos dos jogadores, do treinador, de tudo. E aí ele falou assim, ó, eu vou fazer 2 gols. Vai acompanhando. Ele falou, eu vou fazer 2 gols. Eu vou dar um chapéu. Chapéu é passar a bola por cima do jogador, né? Eu vou dar um chapéu e eu vou dar uma caneta. Uau! Ele virou para todos os jogadores, ele falou, eu sou o cara, bateu no peito, ele falou, esse vai ser o melhor jogo da minha vida. O Romário, naquele momento, ele representa uma coisa que o brasileiro não é. É muito mais uma coisa americana, muito mais o Muhammad Ali, muito mais o Cassius Clay, né? Que dizia, eu vou derrubar você no 3º round, e derrubava. E o Romário dizia, eu vou ganhar, eu vou fazer o gol, eu vou resolver. Era o Romário batendo no peito, dizendo, dá em mim, e é comigo mesmo. E aí ele falou, eu vou dar um chapéu, eu vou dar uma caneta, e eu vou fazer 2 gols. Uau! E aí, sabe o que aconteceu? Foram pro jogo, e aí a torcida, Maracanã lotado. Aí autorizaram o senhor Alberto Terrada, autoriza, mexe na bola, o Uruguai começa o jogo no Maracanã. E aí, primeiro lance do jogo, Romário recebe a bola, mata no peito e dá um chapéu. Ele queria responder ao Zagallo e ao Parreira, que o deixaram de lado durante todo o processo de eliminatórias. Ele queria responder ao Brasil. Tá cheio de moral! Então, o primeiro objetivo que ele tinha colocado na mente dele, ele alcançou no primeiro lance do jogo. E aí a torcida vai ao delírio, fala... E aí ele chuta a bola, o goleiro pega e aí mais um lance, ele recebe a bola na frente da área, chuta na trave. De 27 graus, Romário. Já deixou o Dorta para trás. Já foi com vontade. Tocou para Raí. Meteu para Romário. Chegou, bateu. Na trave. Olha a chancezinho. Demorou. Tentou o chute. Veio toque por baixo. Cedeu o escanteio. Tá impossível, Romário. Tá impossível. Olha só como ele faz o toque. E ela vai no travessão. Grande Romário. Que pena. Uma jogada linda. Buscou o gol. Deu. E aí... E o Brasil pressionando. Jorginho. Romário na área para ele. Passou à frente de Romário. Olha só, o Jorginho viu. Meteu. Romário se enfiou, se esticou e não achou. E o goleiro era o Sibaldi, o goleiro do Uruguai. Ele pegava daqui, pegava dali, pegava todas as bolas. E talvez tenha sido o melhor jogo do goleiro do Uruguai também, porque ele pegava tudo. E aí, lá pela metade do primeiro tempo, o Romário vai para o meio-campo, recebe a bola no meio-campo e ele dá uma caneta. Todo fechado o time uruguaio. Romário ajeitou, fez a finta. Que lance, Romário! Bateu!
bateu na chegada do zagueiro Canapes. Mas é uma velocidade impressionante do Romário. Olha como ele domina. Quando o zagueiro vem, já foi no meio das canetas do uruguaio. Que ele tinha falado. E aí ele vai lá e dá uma caneta. E aí, segundo objetivo alcançado, né? O primeiro era dar um chapéu, ele deu. O segundo era dar uma caneta e ele deu. E aí, ele foi. O lançamento agora é para o Romário. Grande lançamento do Dunga. Quem disse que ele não sabia lançar? Vai, Romário, entorta esse. Faz a finta, Romário. Canapes, insiste Romário. Ainda ele, grande lance, bateu na rede pelo lado de fora. E chutava e o goleiro pegava. E aí terminou o primeiro tempo. E o capitão da seleção era o Ricardo Rocha. Ricardo Rocha chegou no vestiário, na frente de todo mundo, ele falou: pô, baixinho, tá de brincadeira, meu? Ele falou: como assim? Pô, tu falou que ia fazer 2 gols, cara, você não fez? Ele falou: não. Calma, rapaz, me aguarde. Eu já dei um chapéu, eu já dei uma caneta, e agora, no segundo tempo, eu vou fazer os 2 gols. Uau! E foi pro segundo tempo. Chegou no segundo tempo, e aí chuta dali, chuta de lá. Para Romário, tabela com Raí, tentou Romário, agora vai, defende Siboldi. O goleiro pega aqui, o goleiro pega lá, o Brasil pressiona, e a torcida, Romário, e vai daqui, vai dali, até que, de tanto insistir, aos 28 minutos do segundo tempo, pega essa. Aos 28 minutos do segundo tempo, o Bebeto cruza a bola na área. E o Romário, com 1,68 m, no meio dos zagueiros, cabeceia aí. Lançou, Bebeto está em boa posição. Romário na área, Raí também. Caprichou, Bebeto, olha a chance, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Do segundo tempo, deu Bebeto, Siboldi não foi, o Romário deixou a Espanha, atravessou o Atlântico para fazer o gol do Brasil. O Romário, número 11, enlouquece o Maracanã para você curtir de outro lado. O Romário, no contrapé de Siboldi, ergue o braço, sai pro abraço, Brasil na frente. O Romário é o nome dele. Gol do Brasil! Gol do Brasil! 1-0 Brasil! Uau! Então ele já alcançou aquele objetivo que ele falou que ia fazer. E aí bola daqui, bola de lá, e final do jogo vem um lançamento lá pro meio, e o Romário vai lá, dribla o goleiro e vai lá. Mauro Silva, um trator, roubou mais uma. Enfiou para Romário, posição legal, saiu o goleiro, fez a finta, lá vai Romário, é gol! Brasil! É do Brasil! Brasil! Romário de novo! Que beleza, Romário! Goleiro de um lado, bola do outro! Botou lá dentro pra você curtir. Que lindo lance de Romário. Com esperteza, com velocidade, com malícia, com malandragem. Botou lá dentro. Saiu pro abraço. 2 para o Brasil. O Romário e Romário. 2-0 Brasil. Restando 7 minutos pro Brasil marcar presença na Copa dos Estados Unidos. E faz o segundo gol. Gol do Brasil. E o Brasil comemora. E o Brasil vai para a Copa do Mundo. E o resto é história. O resto é história porque o Brasil foi tetracampeão mundial. Eu tive a felicidade de fazer o melhor jogo da história da minha vida com a camisa da seleção brasileira.
Você lembra disso? Você lembra disso do Galvão lá falando? É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol. Lembra disso? Então, olha só, se você não lembra disso, né? Você não era nascido nessa época, vai lá e assiste no YouTube que você vai encontrar. Ó, então, eu tô contando essa história para você. Sabe por que eu tô contando essa história para você? Porque o Romário, ele mal sabia que ele estava seguindo uma sequência lógica, cognitiva. Ele estava seguindo uma sequência que conduziu ele para ter alta performance. Eu vou te falar. Primeiro ponto, tá? Vocês lembram que no início da história, o Romário, ele chegou no vestiário, o que ele fez? Ele bateu no peito e ele falou, eu sou o cara. Ele falou, ele vestiu sua melhor versão. Mesmo antes de acontecer. E aí, o que ele disse? Ele falou, esse vai ser o melhor jogo da minha vida. E ele falou, eu vou dar um chapéu, eu vou dar uma caneta e eu vou fazer 2 gols. E eu sempre falo para você que me acompanha, tudo acontece 2 vezes. Como assim, Roger? Tudo acontece 2 vezes. Primeiro acontece na sua mente, para depois acontecer na realidade. Eu fui lá e fui campeão, e falei que ia ser campeão, e falei que ia ser o melhor. Só não fui artilheiro porque eu não falei, senão também seria. Tudo acontece 2 vezes. Então, primeiro aconteceu na mente do Romário. Primeiro aconteceu na mente dele. Uau! Então ele falou, quando ele verbalizou, já tinha acontecido aqui, na mente dele. Sim ou não? Já tinha acontecido aqui. Tudo já tinha acontecido aqui, ele já tinha visto como é que ele ia dar o chapéu, ele já tinha visto como é que ele ia dar a caneta, ele já tinha visto como é que ele ia fazer o primeiro gol, ele já tinha visto como ele ia fazer o segundo gol. E aí, o que aconteceu na realidade? Aconteceu. Mas, para acontecer, olha só, porque assim, ele estava no nível do desejo, certo? Estava ali. E uma imagem apareceu na frente dele. E aí, ó, pensamento. Ele estava no nível do pensamento. Primeiro ponto, pensamento. Ele projetou aqui, no pensamento. Não tinha acontecido ainda, era só pensamento. Mas, todo bom pensamento conduz a um bom sentimento. Ó, os coraçõezinhos subindo aqui. Todo bom pensamento conduz a um bom sentimento. Uau! Então, se todo bom pensamento conduz a um bom sentimento, meu amigo, minha amiga, vocês acham que, quando ele estava pensando isso, qual era o sentimento dele? Patriota, vencedor, autoconfiante. O sentimento dele, o coração dele bateu mais forte. Então, olha só, a combinação do pensamento com o sentimento gerou nele uma crença. Eu posso afirmar que geraram várias crenças. Geraram várias crenças. E aí, ó, as crenças são como imagens que aparecem na sua frente, tá? E elas, sabe o que é o? São novas conexões neurais que acontecem no seu cérebro. Então, o Romário, quando ele foi autoconfiante, ó, crença de autoconfiança. Quando ele falou que ele ia fazer, ó, crença de determinação, crença de alta performance. E aí foram as crenças. E aí, ó, então, vai acompanhando comigo, tá? Primeiro ele pensou. Todo pensamento conduz a um sentimento. Depois ele sentiu patriotismo, né? Crença de patriotismo. E aí, todo pensamento conduz a um sentimento. E a combinação do pensamento com o sentimento vai gerar o quê? Vai gerar uma crença, que é como uma imagem que aparece na sua frente. E ela
gera novas conexões neurais, novas crenças, que vão fazer com que você conquiste, seja mais produtivo, ou não conquiste, seja mais improdutivo. Porque a crença negativa, a crença limitante, também existe. Também existe, tá? E aí ele lá, pensamento, sentimento, crença. E, meu amigo, minha amiga, toda crença é autorrealizável. Tá escutando isso? Toda crença é autorrealizável. Então, sabe o que aconteceu? Aconteceu! Por quê? Ele tinha pensado, tinha projetado na mente dele, projetou. E aí, isso gerou um sentimento nele. Eu sou o cara, dá bola para mim, eu vou fazer 2 gols, eu vou dar um chapéu, eu vou dar uma caneta. E ele tinha certeza absoluta disso, porque ele sabia quem ele era. Ele não tinha dúvidas de quem ele era. Ele tinha clareza. Eu sou o cara. Pronto. Já resume tudo. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Então, foi. Então, se eu sou o cara, eu sou capaz de fazer 2 gols no Maracanã lotado para salvar o Brasil. Eu sou capaz de dar uma caneta. Eu sou capaz de dar um chapéu. Crença de identidade. Eu sou. Né? Eu sou o cara. Crença de identidade. Eu sou capaz de fazer 2 gols. Uma caneta e um chapéu no Maracanã lotado e a torcida gritar o meu nome. Crença de capacidade. E eu mereço tudo isso. Eu mereço tudo isso, né? Eu tenho certeza que ele pensou assim. Eu mereço isso, eu mereço estar na seleção, eu mereço ser tetracampeão mundial, eu mereço ser o melhor jogador do mundo, eu mereço. Então, só crença. Então, aconteceu. Por quê? Toda crença é autorrealizável. Toda crença é autorrealizável. Uau!